Let the River Flow. Que o que é isso? O Let the River Flow, você deixar o rio fluir, principalmente no seguinte, na questão de problema, né? Então, pô, primeiro, por que ele tem conexão? Quando você tem seu ritual, você aumenta as coisas positivas, principalmente o, as tarefas e como você começa o dia. E ele tem conexão total com o Let the River Flow porque você começa o seu dia num estado diferente, no qual você não está num estado de preocupação. E preocupação é o mau uso da imaginação. Do tipo, porque, cara, a gente ficar preocupado com qualquer coisa que seja, não muda em nada no resultado daquilo. Ah, tem o coronavírus, está acontecendo o coronavírus. Não adianta a gente dentro de casa aqui preocupado com que, nossa, puta, hoje morreu mais 500 ou então o negócio está avançando muito e etc. Isso não muda absolutamente em nada no coronavírus vai ou não vai diminuir ou coisas do tipo. Só que drena demais a energia. Então é como se fosse um ritual negativo. E o Let the River Flow é justamente o contrário. É, cara, deixa o rio fluir. Então, da mesma forma que o momento bom ele passa muito rápido, isso também vai passar. Não tem como. No rio, a água não fica parada. Por isso que é deixa o rio fluir. E aí um exemplo que eu trouxe para mim e que me fez entender muito bem esse termo era o seguinte: pô, perdeu o que perdeu de dinheiro. Eu tava com o pensamento de correr atrás desse prejuízo. Mas, cara, o prejuízo passou. Se eu correr atrás dele, eu tô querendo trazer o prejuízo de volta. E eu não tenho que trazer o prejuízo de volta. Porque se você já. O prejuízo já veio e já foi embora, por que eu vou ir atrás dele? Vou ir atrás dele pra trazer ele de novo? Então, puta, deixa fluir, continua fazendo o que tem que fazer, faz o que tem que fazer a mais, conquista o que tem que conquistar. Eu vi, Arthurzão. Conquista o que tem que conquistar e pronto, e vai pra cima. Porque se eu ficar lá, caraca, eu perdi, é preocupação, é mau uso da minha imaginação. E aí meu estado de produtividade vai lá embaixo. Se eu não produzo, se eu não, eu vou entrar num círculo onde eu não produzo nada, tô todo em estado negativo, não produzo nada, não vou colher, não vou plantar nada, consequentemente não vou colher, e aí fica nesse ciclo vicioso onde você só sobrevive. E outra coisa que ajuda a entender melhor, outra coisa que ajuda a entender melhor a respeito disso é que entra naquela parte de mais voltado para a religião. Que, pô, se você deixa o rio fluir, por exemplo, o conhecimento, ele passa por você e você passa para outras pessoas e deixa ele fluir, você não represa ele, continua vindo água. E quando você começa a represar, a fonte tende a secar. E por que que na prática também assim, fora do conhecimento, do âmbito dos business? Por exemplo, eu não sei vocês se já viram, se já passaram por isso, mas que nem lá no sítio da minha família tem as minas d'água em vários pontos. E durante muito tempo, quando meu vô cuidava de mexer nessas coisas do sítio, durante muito tempo, ela tipo, secava. Puta, secou a mina dali, secou a mina daqui. E ficava, sabe, trocando. E por que que acontecia isso? Porque sempre, nos lugares que tinha uma mina, meu vô ia fazer um lago do lado. Aí o que que acontecia? Ao invés de continuar o caminho da água, ela nascia aqui e era pouco, não é que nem uma nascente do rio Tietê, por exemplo. Era pouquinho, mas aí o que que acontecia? Pum, ficava parado aqui. Não ia para outro lugar. E o que começou a acontecer lá depois que meu avô parou de mexer? Meio que começou a deixar a natureza cuidar de tudo isso. E aí agora um poço que estava desativado voltou a funcionar. Tipo, ele voltou a acumular água. Aí o outro tá funcionando, o outro
tá funcionando. Por quê? Simplesmente porque a água ela voltou no ciclo normal dela. Fluiu, então, puta, agora não tá represando mais. Se não tá represando mais, aumenta o fluxo de água. Aumentou o fluxo de água, continua correndo tudo isso acontecendo, e aí tem os outros vizinhos lá que usam também da água, então assim, deixou de ficar esse conhecimento preso só lá na gente, e era coisa que ficava antes, era só nosso. Porque aí era assim, ó, tinha esse lago. Aí quando começava a transbordar, meu avô fazia outro. Então tem uma nascente lá que tem uma sequência de um tanque, aí tem um outro, sobrou desse, vem para esse, que vem para esse, que vem para um de baixo, que depois vai para um outro lá no final do sítio. Então, tipo assim, é, a água era só dele, ponto, mais ninguém. Só que aí secava direto. Secava direto e aí ele precisava ir no outro lugar, fazer um outro lago, que aí depois jogava água para aqueles outros não secar. Justamente porque não deixava fluir, não transbordava o negócio. E a aplicação disso no dia a dia tende a gerar um retorno absurdo. No pouco que eu comecei a aplicar, porque não tem muito tempo, tem 1 mês e meio para 2 que eu estou fazendo isso, eu percebo muito retorno em questão de eu gerar oportunidade, eu transmitir o que eu tenho de conhecimento e de aplicação e a galera e meio que isso trazer de volta, sabe? Eu coloco só por colocar e acaba voltando, acaba voltando, acaba voltando. Eu nunca passei por um momento onde eu tive tantas oportunidades como agora. Depois que eu tomei esse prejuízo e que eu comecei a desbloquear algumas coisas e deixar o rio fluir. Meio que aquele é igual a física quântica explica. A quantidade de energia que você emana, aquela volta para você. Foi basicamente desse jeito. Não dá para falar que teve alguma outra coisa. Não, na verdade, se tivesse seria para pior, porque tecnicamente por eu estar em casa tendo contato com muito menos pessoas, era para era para eu estar tendo um retorno menor.